sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. É um grande prazer poder compartilhar com todos vocês mensagens que edificam a nossa fé e nos ajudam no nosso cotidiano. Olá, Deusenir. Olá, Nilson. Olá a todos. É verdade. Essas mensagens aqui, Nilson, eu tenho visto que tem ajudado muitas pessoas. Quantas pessoas nesse momento estão vivendo situações que precisam de uma palavra. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. É verdade. E nós esperamos que, mais uma vez, a mensagem de hoje possa ser de grande utilidade para a sua vida, para a sua fé. Muito embora o tema parece ser um pouco meio polêmico, difícil de se entender, difícil até mesmo de aceitar, porque tudo que diz respeito, Deuseni, a perdoar alguém que nos fez mal, a amar pessoas que aparentemente não fizeram bem para você, é algo muito complicado de entender, sobretudo no mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, o título dessa mensagem, ela se chama As Três Coisas Mais Difíceis, porque é algo realmente muito difícil de entender e de aceitar. E essas três coisas, elas são amar seus inimigos, orar pelos que te perseguem, abençoar os que te amaldiçoam. Isso não é nada fácil, não é verdade, Deuseni? No mundo, sobretudo que nós vivemos, Nilson, é algo muito difícil. Tem pessoas que até evitam de lembrar certas coisas que eles viveram, situações, porque fizeram muito mal. E quando algo te faz mal, você passa para outra coisa, você não quer ficar ali pensando. Então eu creio que é muito difícil amar os seus inimigos, orar pelos aqueles que te perseguem, orar por aqueles que te amaldiçoam. É uma coisa que não é uma tarefa fácil de fazer. É verdade. E eu acredito também, Deuseni, que na época, quando Jesus ele falou sobre este assunto, aquilo também trouxe ao coração daquelas pessoas uma reação muito, como posso dizer, difícil também, um De aceitar, conflito de né? aceitar. Com certeza, elas também tiveram as mesmas reações que hoje, somente de ouvir falar sobre essas três coisas, você também pode estar tendo nesse momento, sobretudo dependendo daquilo que você viveu no seu passado, daquilo que fizeram contra você, daquilo que você viveu na sua infância. A gente sabe que muitas pessoas neste mundo foram vítimas de abuso, de maltratos, de coisas ruins que aconteceram em suas vidas, e isso criou uma marca em seus corações, uma ferida. E apesar dos anos que tem passado, essa pessoa ainda não conseguiu superar. Muitas pessoas até mesmo adoeceram emocionalmente, caíram em depressão, tiveram suas vidas completamente destruídas por conta daquilo que elas vivenciaram e por não conseguirem tirar dos seus corações esse sentimento de ódio, de mágoa contra as pessoas que lhe fizeram mal. Pois eu quero dizer para você que por mais difícil que seja de entender, tá? Porque se é difícil de entender, imagina praticar. Mas queremos dizer para você que isso é possível. Claro que estamos falando aqui através de uma ajuda que está além das nossas forças, que está além da nossa capacidade, das nossas condições humanas. Não é verdade, É Desenho? verdade, porque você falou um ponto importante aí. Se é difícil entender, imagina perdoar. Porque a pessoa ela se pergunta assim, poxa, o que eu vivi foi muito difícil. Então a gente começa a criar barreiras, a gente começa a criar defesas, porque a gente admira as pessoas que nos tratam bem. O ser humano ele não foi feito para ser tratado mal. O ser humano foi feito para ser amado e amar. Então, quando há algo que é contrário a isso, nós temos essa tendência de não aceitar e a gente começa a colocar barreiras, justificativa. Eu não vou fazer porque essa pessoa me fez isso.
porque você não recebeu o bem, então você recebeu o mal, então você não, é muito difícil. Por isso que há uma dificuldade de entender nisso, porque justamente nós temos essa tendência de nos defender e dizer, não, eu vivi essa situação, como é que agora eu vou abrir as portas, eu vou dizer que tudo passou, que tudo... É por isso que nesse momento aqui, com tudo que a gente vai falar, a gente vai entender perfeitamente que Deus, sobretudo, ele entende a nossa dor nisso. Deus entende o que essa pessoa viveu. Ele entende tudo isso. Só que quando a gente vive uma situação e que a gente apresenta as nossas dificuldades no sentido assim, poxa, não tem como eu perdoar, porque eu vivi uma situação muito difícil, sobretudo quando é referente a alguém que ela amava, que era próximo dela e que ela foi traída. É muito difícil. Se a gente for ver aqui, a gente não está falando aqui para vocês assim, olha, que isso, o que você está vivendo não é nada. Não, a gente respeita tudo que você viveu. Mas você vai entender que hoje, para o nosso próprio bem, nós temos uma decisão a tomar. Por que é muito difícil entender a respeito deste assunto e até mesmo aceitar? Sobretudo aceitar. Porque no mundo que nós vivemos hoje, onde o ódio ele reina, essa é a verdade, a vingança reina, as pessoas no mundo, eu creio que a maioria das pessoas, talvez para não dizer todos nós, na vida, sofremos situações do nosso próprio semelhante. Por que que Jesus ele coloca exatamente uma base de fundamento, de princípio de vida, de relacionamento com Deus e com o ser humano, nosso semelhante, dizendo o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Por que isso é importante? Porque a falta de amor para com o próximo, para com o nosso semelhante, é que nos leva a viver essa realidade na qual hoje a maioria das pessoas se encontra nessa grande dificuldade, nesse grande dilema, somente delas ouvirem que é necessário amar os seus inimigos, perdoar aqueles que os perseguem e orar por aqueles que maltratam elas, por exemplo, é algo inaceitável isso. Porque quem fez mal para essa pessoa não foi uma árvore, não foi um objeto, mas foi um ser humano. Foram palavras que ela ouviu, foi gestos que foram feitos, foram atitudes que foram feitas, foram ações que foram feitas contra ela, foram maltratos, foram situações que a deixaram completamente destruída, machucada, feridas. E pessoas, quando elas vivem esse tipo de experiência da vida, que marcaram suas vidas, somente o poder de Deus para libertá-las, para curá-las, para transformá-las de dentro para fora, porque todo esse problema está ali dentro do coração delas. Então, Deusine, por mais difícil que seja esse diálogo, mas nós precisamos entender uma coisa, que Jesus nos ensinou que isso é possível. Veja, está escrito assim, lá no livro de Filipenses, capítulo 2 e versículo 5, essa é a base dessa mensagem de hoje, esse versículo, que diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o que Jesus teve como sentimento quando ele esteve aqui como homem é o mesmo que ele quer que nós tenhamos, porque é possível que você, que eu, que nós manifestemos o mesmo sentimento que ele manifestou. Por quê? Porque ele nos prometeu derramar sobre nós o Espírito dele, transformar nossas vidas, transformar nossos corações. E é isso que o Evangelho faz, é isso que a palavra de Deus faz, é para isso que o Evangelho ele foi apresentado, foi revelado. É para isso que o Espírito de Deus ele vem sobre cada um de nós. Somente pela graça de Deus, pelo poder de Deus, é possível
que cada um de nós possamos superar essas três coisas que são consideradas muito difíceis. Então, você consegue imaginar Jesus tendo um sentimento de ódio para com as pessoas? Pelo contrário, na cruz nós vemos Jesus manifestar esse sentimento de amar os inimigos que estavam ali, que o crucificaram, que o fizeram mal, perdoar aquelas pessoas e orar por elas, porque quando Jesus fala assim, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, ele está exatamente orando por aquelas pessoas que o fizeram mal. Por isso que na Bíblia nós encontramos essa palavra onde nós somos convidados a buscar, a ter em nós os mesmos sentimentos que Jesus teve. Então, por mais difícil que seja uma pessoa conseguir amar alguém que um dia ela considerou inimiga, por mais difícil que seja uma pessoa orar por alguém que o perseguiu, que fez o mal para com ela perdoar alguém que durante toda a vida dela só fez o mal, perseguiu, teve inveja dela, quis destruir a vida dela, é possível quando em nós habita o mesmo Espírito de Jesus. E é isso que acontece, não é verdade, Deuseni? Quando a graça de Deus se manifesta em nossas vidas. Você vê que quando falamos dessa palavra, a graça de Deus é algo tão libertador, é algo tão transformador dentro da gente, que você não consegue mais viver nos mesmos sentimentos de ódio, de mágoa contra as pessoas. Pelo contrário, você quer ser diferente, você quer poder manifestar os mesmos sentimentos que Jesus manifestou para com todas as pessoas. E isso é normal, por quê? Porque você se tornou uma nova criatura. E quando a graça de Deus nos alcança, porque é uma experiência que você vai ter com Deus, de conhecer o que realmente Jesus ele é, não pelo que você merece, que você é essa pessoa. Não, ele não está olhando para isso. O que ele é, por isso que ele falou, ter o mesmo sentimento de Jesus quer dizer que é um espelho, é um exemplo. Então você segue aquele exemplo. Então você passa a entender o como Deus te olha, como ele te ama. Então você não vai sentir no direito de julgar as pessoas, de olhar elas atravessado, de dizer não vou perdoar, porque você vai se ver, poxa, o que Jesus fez por mim? Olha como ele me ama, olha a paciência que ele tem. Deus não me julga. Então por que eu vou fazer isso com as pessoas? Você vai ter compaixão das pessoas, você vai ter misericórdia das pessoas. Sabe por quê? Você se sente ali, poxa, meu Deus, eu não merecia, olha o que o Senhor fez. Olha como é que o Senhor está me restaurando dentro de mim. Então você passa a ver o mundo, as pessoas, de uma outra maneira, porque você começa a entender por que Jesus nos ama incondicionalmente. Porque se ele fosse olhar para todos os nossos defeitos, nossos erros, que a gente não merece, mas foi um amor tão grande, por isso que está escrito, né? Deus amou o mundo de tal maneira, ele simplesmente amou. Então, é como se fosse assim, né? A gente entendeu o amor de Cristo, a graça de Deus, é como a gente fala assim, olha, independentemente do que essa pessoa fez, eu vou amá-la. Né? E o que é interessante, Deuseni, sabe? Você falando algo aqui que me lembrou uma palavra que diz claramente que nós éramos inimigos de Deus. Por estarmos vivendo longe dos princípios de Deus, éramos inimigos de Deus. Está escrito claramente. Mas, ainda assim, Deus nos amou, mesmo que estávamos na condição de inimigos de Deus. Ele nos amou. É por isso que quando uma pessoa se volta para Deus, ela aceita Cristo na vida dela, é natural que essa transformação que acontece pela presença do Espírito Santo, porque a palavra de Deus entrou na vida dessa pessoa, no coração dessa pessoa, os efeitos vão ser visíveis, porque aquela pessoa que era cheia de ódio, de rancor, talvez cheia de marcas do passado, de maltratos, de maldades que foram feitos contra ela, mas essa pessoa, ela consegue hoje mostrar um sentimento completamente diferente e que o mundo não entende isso.
Porque no mundo, como nós falamos no começo, é um mundo onde não tem como aceitar que alguém que praticou tanta maldade receba o amor no lugar da vingança e do ódio. Então, nós esperamos que através dessa mensagem, dessa palavra, aonde nós somos convidados a ter o mesmo sentimento que Jesus teve, possa trazer dentro de você uma força para que você possa olhar para tudo aquilo que está à sua volta, ainda que você conheceu somente da parte das pessoas o mal. Tenha o mesmo sentimento que Jesus teve, porque é verdade que quando nós temos esse mesmo sentimento que Jesus teve, nós iremos viver nesse mundo testemunhando Cristo, fazendo a diferença que Ele nos chamou para fazermos. Saiba que no mundo, ainda que o ódio possa se mostrar muito maior em várias situações, mas o amor será sempre maior do que tudo. Deus é amor, Ele ama você incondicionalmente. E se porventura você tem sofrido na sua vida marcas, sentimentos, por conta de tudo que você viveu na sua vida, saiba que Jesus, Ele pode trazer a cura para a sua alma, para o seu coração e transformar tudo o que você talvez até acha impossível de mudar na sua vida. Busque a Deus, procure uma igreja, procure um lugar onde você possa ouvir a palavra de Deus, conhecer o Evangelho de Jesus, que liberta, que transforma você e que faz de você uma verdadeira filha de Deus, um verdadeiro filho de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus te dê paz. O amor de Deus vence todas as coisas. Você amando, você também vai vencer. Deus abençoe a todos. Até semana que vem.